Muito bem, vamos nos situar. Capítulo 10, nós iniciamos com um relato da época em que Daniel vai receber esta grande visão. Daniel está aqui no 3º ano do rei Ciro. Então, cronologicamente, do capítulo 9 para o capítulo 10, nós temos provavelmente o decurso de 4 a 5 anos. Aqui, Daniel já está com 86 ou 87 anos, nós não sabemos exatamente, mas é o período que Ciro está reinando. Ciro é o persa. Lembra que o Império Medo-Persa começa com Dario, que assume o reinado no lugar do último imperador babilônico, e então começa o Império Medo-Persa, começa com um Medo, que é Dario, e depois é assumido por Ciro, que é um persa. E aqui Daniel diz que ele está no 3º ano do imperador Ciro. Ora, o que é relevante nesse período? O que Daniel está nos falando quando ele cita esta data? Se você for ver os registros da história, em que narram um período em que o povo de Judá e o povo de Israel retornam à sua terra, Ciro decretou no 1º ano do seu reinado o retorno do povo de Israel para Jerusalém, para as terras de Israel, para a volta à Palestina. E então, nesse retorno, a intenção era que o povo voltasse para reconstruir sua cidade, para reconstruir o seu templo. Eles não estavam livres, e nem muito menos o povo de Israel e o povo de Judá estavam vivendo politicamente uma liberdade. Eles apenas receberam uma carta de autorização para voltar para a sua terra. A grande maioria deles, 60, 70, 80 anos, dependendo do levante a que cada um pertencia, mas pelo menos, aqui você tem uma segunda e uma terceira geração voltando para ver a terra de Israel, a terra de Judá pela primeira vez. Gente que nasceu na Babilônia, filhos de judeus, mas que nasceram em terra estrangeira. O interessante é que nesse período, Zorobabel, que é o líder agora de Judá, ele comanda o povo nesse retorno, mas não é uma multidão que quer voltar. Agora o povo está desanimado. Desanimado por quê? Por vários motivos. Primeiro, porque Israel e Judá estão desoladas, porque lá só existem escombros, porque lá só existe destruição, porque lá só existe resto. E eles tinham que voltar para lá para um trabalho duríssimo. Primeiro, sem segurança alguma, porque não existiam muros. Segundo, sem conforto algum, porque as casas estavam derrubadas. Terceiro, sem organização nenhuma, porque o governo político tinha sido arrebentado, tinha sido completamente quebrado. E então retornar para lá não era retornar para uma tarefa fácil, não era voltar para casa depois de um grande período fora, era voltar para reconstruir a casa. E para muitos deles, para construir uma nova casa, porque muitos tinham nascido já na Babilônia. Pouquíssimos que estavam voltando aqui conheciam a sua casa antigamente, e esses eram muito velhos. Nesse retorno é interessante que o povo tinha muitos motivos para querer ficar na Babilônia. Primeiro, era um novo império, não era mais o Império Babilônico, era o Império Medo-Persa. Algumas promessas provavelmente foram feitas para eles. Eles construíram casas lá, eles arrumaram algumas atividades, algum tipo de conforto, segurança eles tinham. Provavelmente eles foram aculturados à cultura daqueles povos, tanto os babilônios e depois os medo-persas. E então para eles voltar já não era mais algo tão interessante. Daniel, por sua vez, ainda tinha muitos negócios, e ele era um homem da corte do Império Persa agora. E por suas responsabilidades lá, ele não tinha voltado ainda. E é possível que a tristeza e o clamor que Daniel levanta aqui no capítulo 10 tenha exatamente a ver com essa indisposição do seu povo de voltar para a terra prometida, para a terra que foi a terra prometida e agora a terra que eles viviam, a terra que é a terra do povo de Deus.
É interessante você observar que Daniel está lá, num período que, conforme ele nos descreve aqui, de 3 semanas de jejum, de oração e de humilhação diante de Deus. Do versículo 1 ao versículo 4, ele está falando sobre qual que era a sua realidade naquele dia. Um homem que lutou durante 70 e poucos anos, pedindo a Deus que Deus fizesse com que o seu povo fosse libertado. Um homem que ousou ser firme e travou batalhas incríveis durante todos esses 70 anos para permanecer fiel à palavra de Deus, aguardando o dia de voltar. O homem que no capítulo 9, que nós estudamos na semana passada, estava muito feliz porque descobriu que havia uma promessa de Deus que depois de 70 anos eles voltariam para a terra deles. Eu vou ficar citando terra prometida aqui, não sei porquê várias vezes, mas que você entenda, a terra de Israel, a terra de Judá. O homem que estava ansiando por isso durante todas aquelas décadas, agora ele estava triste, porque agora o povo podia voltar, mas o seu povo não queria voltar mais. E então ele ora e pede ao Senhor que liberte realmente o povo. E agora não é apenas libertar daquela questão política em que eles estavam presos, mas é libertar do próprio sentimento de não querer voltar mais. É libertar daquela circunstância em que o povo tinha de tal maneira se aculturado e tomado a identidade agora dos persas, que eles não tinham mais interesse por voltar à terra do povo de Deus. E então Daniel passa esse tempo de oração, essas 3 semanas, jejuando e orando. O texto diz que ele ficou sem comida, ele não colocou vinho em sua boca. Então, para aqueles que acham que por causa do capítulo 1, Daniel era contra o vinho e não bebia vinho, o capítulo 1 tem uma situação em que Daniel não se alimenta da mesa de Nabucodonosor, porque a mesa era oferecida a ídolos. Mas em lugar nenhum você vai encontrar que Daniel era contra o vinho. E está aqui uma prova de que ele usava vinho, porque no seu jejum ele tirou o vinho. Se ele tirou, ele usava o vinho. Então não precisa se preocupar não que exista aí um conflito entre Paulo e Daniel, porque não tem. Aliás, não tem conflito entre os personagens da Bíblia sobre o vinho, porque isso nunca foi problema. O problema é o vício, e aí todos eles concordam sobre isso. Mas Daniel fez um jejum porque ele tirou comida, tirou o vinho, e por estar vivendo na Pérsia, e de antes com os babilônios, ele adquiriu a cultura de se refrescar com os ungüentos, com os perfumes que eram produzidos lá e são produzidos naquela região até hoje. E então, por serem povos muito dados ao cultivo de especiarias, eles tinham lá ungüentos muito refrescantes. E era hábito dos homens nessa época usarem esses ungüentos para se refrescar. Lá não tinha a possibilidade de tomar tantos banhos como nós tomamos aqui, e nem de tomarmos banhos refrescantes como tomamos aqui. Então eles usavam unguento, e esses ungüentos eram refrescantes. Isso era quase que uma necessidade para os homens naquela época, para todas as pessoas naquela época. E o texto diz que Daniel não fez uso de comida, não fez uso de bebida, e não fez uso desses ungüentos para se refrescar. Ele queria mostrar diante de Deus como a sua alma estava entristecida. E ele, em oração, se volta para o Senhor e intercede por ele e pelo seu povo, para que o seu povo realmente voltasse, para que todos pudessem voltar para a sua terra. E então, em meio a essa busca ao Senhor, Deus lhe concede uma última visão. Uma visão que está registrada no capítulo 11 e no capítulo 12, que nós vamos estudar com calma, porque ela é muito extensa. E esta visão, Daniel recebe exatamente nessa circunstância, em que ele está às margens do rio Tigre, orando e buscando a Deus. Como ele era uma figura pública e uma figura importante, ele estava com alguns companheiros. O texto não diz que os companheiros oravam, apenas diz que os companheiros vão se assustar com a visão que Daniel tem. Eles não veem o que Daniel está vendo, mas eles sentem o peso da autoridade do que Daniel está vendo e que eles não conseguem enxergar. Mas o fato é que Daniel está ali às margens do rio Tigre, orando, buscando a Deus em jejum e se humilhando. Junto com ele algumas pessoas o aguardam. E nessa época ele tem uma visão. É importante também ressaltar que este período do ano era exatamente o período em que pela primeira vez o povo de Israel estava lá em Jerusalém, celebrando a Páscoa, depois de 3 gerações sem a celebração da Páscoa. 3 gerações não celebraram a Páscoa, desde o primeiro levante que veio para a Babilônia, até este primeiro grupo que retornou para Jerusalém.
Pela primeira vez a Páscoa foi celebrada, depois daquele jejum de 3 gerações, um período de aproximadamente 120 anos, e agora eles retornaram a isso. Exatamente depois desse período, Daniel lá na Babilônia, longe, lá na Pérsia agora, longe, ele está orando e buscando a Deus, e nesse período Deus lhe concede uma visão às margens do rio Tigre. O que Daniel viu e qual foi a reação que ele teve? A partir do versículo 5, você vai ver que ele viu, versículo 5 diz que ele levantou os olhos e viu um homem vestido de linho. Essa expressão é usada na Bíblia para fazer referência a um visitante celeste, alguém que não é parte da criação terrena, parte da criação humana, mas é alguém de fora dessa criação. E ele então está vendo aqui no versículo 5, um visitante celeste, vestido de linho puro. Algumas expressões sobre este visitante que ele fala, como por exemplo, os seus ombros estão cingidos com ouro puro, ou seja, há como que uma cinta de ouro sobre os seus ombros. Elas são muito compatíveis com a descrição que nós encontramos em Apocalipse capítulo 1, do versículo 13 a 17, se você puder abrir sua Bíblia, você vai ver João uma situação muito parecida. João está na ilha de Patmos, está isolado, preso, e nesta ilha Deus lhe concede visões, e estas visões que ele recebe também através de um visitante celestial, e esse visitante celestial tem as mesmas características das características daquele visitante lá de Daniel. Só para que você faça uma conexão e perceba, e a gente consiga identificar claramente quem é esse visitante, veja aí, Apocalipse 1, do versículo 13 a 17, João registra para nós o seguinte: e no meio dos candeeiros, um semelhante a filho de homem, com vestes talares e cingido à altura do peito com uma cinta de ouro. A sua cabeça e cabelos eram brancos como a alva lã, como neve, os olhos como chama de fogo, os pés semelhantes ao bronze polido, como que refinado numa fornalha, a voz como voz de muitas águas. Tinha na mão direita 7 estrelas, e da boca saía-lhe uma afiada espada de 2 gumes. O seu rosto brilhava como o sol na sua força. Quando o vi, caí a seus pés como morto. Porém, ele pôs sobre mim a mão mão direita, dizendo: não temas, eu sou o primeiro e o último. E então lá na visão de João, ele declara quem ele é: eu sou o primeiro e o último. E aqui no Antigo Testamento, na visão de Daniel, nós temos Daniel descrevendo e dando as características daquele visitante, as mesmas que João dá lá. Então, portanto, trata-se da mesma pessoa, até porque a reação que Daniel vai ter é a mesma reação que João teve. Que reação é essa? Quando esse visitante chega, veja aí, a partir do versículo 6, o seu corpo era como berilo, o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo, os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze polido, e a voz das suas palavras era como o estrondo de muita gente. Só eu, Daniel, tive aquela visão. Os homens que estavam comigo nada viram. Não obstante, caiu sobre eles grande temor, e fugiram e se esconderam. Fiquei, pois, eu só, e contemplei esta grande visão, e não restou força em mim. O meu rosto mudou de cor e se desfigurou, e não retive força alguma. E é como se Daniel estivesse dizendo: olha, eu caí, fiquei branco igual um defunto, não tinha força nenhuma, e eu fui para o chão como um morto. Contudo, ouvi a voz das suas palavras, e ouvindo-a, caí sem sentido, rosto em terra. Ou seja, quem foi que Daniel e João, lá no Novo Testamento, viram? Eles viram uma teofania. O que é uma teofania? É quando o próprio Filho de Deus vem e revela-se aos homens. A reação de todos que recebem essa revelação é muito semelhante. É a reação de quem perde as forças. É o servo diante do Senhor dos senhores. É o homem diante de Deus. É a criatura diante do Criador. É o pecador diante do santo e majestoso. E então ninguém pode resistir a isso realmente. A reação é muito semelhante, a reação é igual, porque aquele que se coloca diante de nós é exatamente o Filho de Deus. Jesus Cristo esteve encarnado no primeiro século da era cristã,
e ele viveu e realizou seu ministério durante 33 anos, mas Cristo não apareceu somente aí. Em todo o Antigo Testamento nós vamos encontrar aparições de Cristo, e depois da sua morte e ressurreição, lá no Novo Testamento nós também vamos ter aparições de Cristo, nessas visões que João tem lá em Apocalipse. Então é normal que isso aconteça dentro do contexto das Escrituras, aparições de Cristo. Essas aparições são chamadas de teofanias ou cristofanias, aparições do Filho de Deus, da segunda pessoa da Trindade. Então Daniel teve um privilégio maravilhoso. Veja, ele não voltou ainda para Jerusalém, ele ainda estava agora na Pérsia, lá no centro do governo persa. Estava triste, chateado, porque o seu povo não queria voltar. Ele orou e pediu tantas vezes que isso acontecesse. Estava aqui buscando a Deus em jejum e se humilhando e em oração. E então, na sua solidão, na sua tristeza, na sua fraqueza, na sua velhice, ele recebe um grande. E com certeza, se nós pudéssemos fazer uma entrevista com Daniel, com certeza o maior de todos os presentes da sua vida. Ele pôde ver o Redentor, o Salvador, o Messias prometido. Ele viu o próprio Filho de Deus. E o Filho de Deus não apenas se manifestou a ele, mas o Filho de Deus também traz para Daniel um recado, traz uma mensagem. E sempre quando o Filho de Deus traz uma mensagem, alguma coisa extraordinária acontece na vida de quem recebe e também naqueles que estão no seu entorno. Nós podemos lembrar, por exemplo, de Saulo. Lembra de Saulo no caminho de Damasco? Saulo no caminho de Damasco tem um encontro com o Senhor, e o próprio Senhor Jesus aparece como uma grande luz diante de Saulo e dos homens que caminhavam com ele para Damasco. E eles todos caem por terra. Saulo fica cego, e o Senhor diz para ele: Saulo, por que você me persegue? Isso está registrado em Atos capítulo 9, em Atos também capítulo 22, você pode ler lá depois. Mas é fantástico que quando o Filho de Deus aparece para os seus servos, coisas extraordinárias acontecem na vida deles, e coisas extraordinárias acontecem com o seu povo. Daniel não suportou aquela experiência, como Paulo também não suportou, como João também não suportou, como Isaías, quando viu o Senhor sentado no alto e sublime trono, ficou em desespero também. Essa é a reação que todos têm diante da glória do Senhor. Mas a partir daí, então, a partir do versículo 9, você tem este visitante conversando e tratando de Daniel na sua fraqueza. Se observar do versículo 10 ao versículo 14, nós vamos ver as palavras deste visitante a Daniel, as primeiras palavras que ele fala. No versículo 10, a primeira atitude dele é tocar Daniel para acordá-lo. Veja o versículo 10: eis que certa mão me tocou, sacudiu-me e me pôs sobre os meus joelhos e as palmas das minhas mãos. Então primeiro Daniel ficou ali de quatro, ele não conseguia levantar, mas pelo menos ele despertou daquele estado dele quase morte, por causa da gloriosa manifestação e revelação de Deus. Depois no versículo 11, veja que esta figura celeste, esta revelação do Filho de Deus, se dirige a Daniel e diz algo extraordinário, maravilhoso, para um homem que está com o coração entristecido. Deus, o Senhor Jesus, se dirige a Daniel e disse: homem muito amado. Olha que fantástico. Imagine você em meio à tristeza, ao desânimo, à velhice, à fraqueza, ao temor daquela visão. Você ouve a coisa mais tranquilizadora do mundo: eu estou diante do Senhor. Mas o Senhor olha para mim e diz: você é um homem muito amado. E é óbvio que daqui para frente a conversa toda muda, porque agora Daniel sabe que aquela figura celestial não está ali para lhe fazer mal algum, porque ele é recebido por esta figura, como se ele fosse o visitante, como um homem muito amado. E o Senhor diz para ele: fica atento a estas palavras que eu vou falar para você. E então este visitante o coloca de pé, levanta Daniel e o põe em pé, para que ele possa receber esta revelação. Ao falar ele comigo, eu me pus em pé. Mas esse em pé não era um pé com firmeza. O texto no versículo 11 diz lá no final que ele ficou tremendo. É assim que o homem fica diante de Deus. Ele estava ainda trêmulo. Aí o versículo 13 traz para nós uma declaração muito séria, e talvez uma das mais
obscuras de toda a Bíblia, porque ela traz para nós uma informação que aparentemente ela não se harmoniza com muita coisa que nós já lemos e ouvimos. Vamos ler a partir do versículo 12. Jesus disse para Daniel: não temas, Daniel, porque desde o primeiro dia em que aplicaste o coração a compreender e a humilhar-te perante o teu Deus, foram ouvidas as tuas palavras, e por causa das tuas palavras é que eu vim. Ou seja, Daniel, você começou a orar, e no primeiro dia que você começou a orar, Deus ordenou que eu viesse falar com você. Desde o primeiro dia eu te ouvi e eu quis falar com você. Mas veja o versículo 13, é algo muito estranho. O versículo 13 diz assim: mas o príncipe do reino da Pérsia me resistiu por 21 dias. Porém Miguel, um dos primeiros príncipes, veio para ajudar-me, e eu obtive vitória sobre os reis da Pérsia. E aí, versículo 14: agora vim para fazer-te entender. Do que Daniel está falando? Veja bem, do que Jesus está falando? Quem pode impedir a mão do Senhor Jesus? Quem pode fazer frente ao Senhor dos senhores, diante de quem um homem mal consegue parar em pé? Obviamente não está falando nem de Dario, e nem muito menos está falando de Ciro. Porque em todo o Antigo Testamento, quando há referência aos nomes, tanto do imperador Nabucodonosor, como dos seus filhos, como de Dario, como de Ciro, e como de tantos outros imperadores, que inclusive causaram mal ao povo de Deus, a referência não é ao príncipe da Babilônia, ou ao príncipe dos Medos, ou ao príncipe dos Persas. A referência é ao rei da Babilônia, ao imperador da Babilônia, ao rei dos Medos e ao rei dos Persas. Quem é então o príncipe dos persas? Obviamente essa referência é a referência não a um ser humano, não a uma referência a um ser desta criação terrena, mas essa referência claramente ela tem a ver com uma referência a principados e potestades que não operam na região física, mas nas regiões celestiais. Ele está falando de demônios, ele está falando de Satanás, ele está fazendo uma referência àquilo que não é humano e que faz guerra realmente nas regiões espirituais. Porque no que tange a seres humanos, a reação diante do Filho de Deus é sempre a mesma. É a reação de medo, é a reação de temor, é a reação de perda de forças. Vejam só, Daniel estava lá e ao lado dele tinham outros homens. Sem ver o Filho de Deus, o que aconteceu com os outros homens? Eles ficaram aterrorizados e fugiram. Ou seja, não é apenas um homem pio que teme e treme diante da presença de Cristo. Todos os homens tremem e são afugentados pela presença do Rei dos Reis. E então Daniel, obviamente, faz um registro para nós de uma fala do visitante celeste, deste que nós temos claramente a identificação dele como sendo uma teofania, o Filho de Deus, dizendo: eu estive durante estes 21 dias travando uma batalha contra a resistência do príncipe da Pérsia. Agora, por que esta fala de príncipe da Pérsia? Porque claramente as escrituras também nos ensinam que este mundo jaz no maligno, e quem governa a mentalidade, o sistema, o gosto das coisas que acontecem neste mundo, é o príncipe que é também chamado no Novo Testamento o príncipe deste século. É o próprio Satanás que opera no coração dos homens para que eles não façam aquilo que agrada a Deus e façam sim aquilo que Deus odeia. O mundo serve a estes propósitos nefastos do inimigo da nossa alma. E então quando ele fala o príncipe da Pérsia, ele está falando daquele que governa o pensamento do rei da Pérsia, que governa o pensamento dos soldados da Pérsia, que governa o pensamento e o coração, as intenções do coração dos homens desse tempo. Esse tempo é o tempo do Império Persa, esse tempo é o tempo que o príncipe da Pérsia opera nos homens da Pérsia, para que eles façam aquilo que Deus odeia e façam aquilo que o príncipe da Pérsia se agrada. E aí você pode ver que isso tudo se confirma no final do texto, do versículo 13,
que diz que agora obtive vitória sobre os reis da Pérsia. Está dizendo assim: olha, eu travei uma batalha espiritual com o príncipe da Pérsia, e agora obtive vitória sobre o rei da Pérsia. O que o rei da Pérsia tinha feito nos últimos 2 anos? O rei da Pérsia tinha autorizado o povo a voltar para Jerusalém. E então esta linguagem, que é uma linguagem para nós não habitual, complexa, mostra o Filho de Deus travando batalhas espirituais junto com Miguel, que é um outro ser celestial, um anjo, alguém que está auxiliando o Senhor Jesus. E é óbvio que em tudo isso eu preciso considerar que Ele é o Senhor do universo. Essas batalhas só são travadas porque Ele quer escrever essa história onde existem batalhas travadas. Mas Ele não precisaria travar batalhas com ninguém, porque Ele é o primeiro e é o último. Ele é o Senhor dos senhores. Com o sopro de sua boca, Ele vai acabar com todos esses inimigos lá no último dia. E por que aqui Ele está travando batalhas? Para que se cumpra a história que o próprio Deus determinou que acontecesse. Não porque há falta de força em Cristo para vencer o inimigo, mas apenas para que as batalhas sejam travadas de acordo com a história que Deus escreveu. Há tempo para todo o propósito se cumprir debaixo do céu, na história que Deus relatou. E então Jesus chega para Daniel e fala assim: Daniel, eu ouvi a sua oração, e há 21 dias eu saí para respondê-la, mas para chegar com as respostas que eu quero dar para você, eu tive que travar uma batalha nas regiões espirituais, porque muito maior do que esta guerra e este conflito que você enfrenta e vê com os teus olhos, é o conflito e a batalha que acontece além da visão de cada um de vocês homens. E isso se confirma com a mensagem que o apóstolo Paulo traz lá em Efésios, no capítulo 6, quando ele diz que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne ou sangue, mas contra os principados e potestades que operam nas regiões celestiais. E então a Bíblia toda revela que aquilo que nós enxergamos, aquilo que nós vemos nesse mundo material, físico, é apenas um desdobrar de algumas coisas que acontecem e são operadas em regiões celestiais que fogem à nossa visão, mas que são reais. E mesmo que eu não veja, elas existem. E existem batalhas sendo travadas lá. Anjos foram criados por Deus, eles fazem parte da criação celeste. 1/3 de todo o contingente celestial foi seduzido por Satanás e se rebelaram contra Deus. E estes seres rebelados contra Deus, eles atuam, e eles atrapalham, e eles tentam a todo custo fazer com que o povo de Deus sofra, e fazer com que os homens façam aquilo que Deus odeia, para que eles se rebelem assim como os anjos se rebelaram. E então esta batalha, embora ela não seja clara aos nossos olhos, ela existe. E aqui o Senhor Jesus está dizendo para Daniel: Daniel, o que está acontecendo na Pérsia hoje é resultado da influência daquilo que acontece nas regiões celestiais. E o seu problema não é com o rei da Pérsia, e o seu problema não são com os soldados da Pérsia, e o seu problema não são com os samaritanos, porque um dado que eu preciso dizer para vocês também é que quando o povo chega em Jerusalém, eles vão ter uma dificuldade muito grande, porque os samaritanos, que são os cidadãos da parte norte, da parte de Israel, eles querem impedir, e eles vão tentar impedir a todo custo, que o povo de Judá reconstrua o templo. Eles não querem a restituição de um lugar para adoração que fique fora das terras deles. E então eles vão atrapalhar o próprio povo de Deus, atrapalha o povo de Deus de realizar a sua obra. E então o que esta visão diz para Daniel, e ela conta para nós também, é que não são as pessoas em si, não são estes indivíduos, não são esses governos, mas é o que está por trás desses governos. E o que está por trás desses governos, naquela época era o príncipe da Pérsia. Nos nossos dias, no Novo Testamento, os apóstolos chamaram de o príncipe deste século. E então a maioria das batalhas que nós travamos, para não dizer todas, elas não são travadas contra pessoas, e nós precisamos entender isso. Elas são travadas contra o príncipe que opera sobre o coração dessas pessoas. E é interessante que a Bíblia também, ela faz uma identificação de anjos com essa palavra príncipe. Nós vamos ver mais à frente. Mas é importante então que nós lembremos disso. Daniel recebeu uma revelação, e a revelação que o Senhor Jesus disse a ele é: Daniel, eu estou disposto a responder você, e eu te ouvi desde o primeiro dia, mas houve uma batalha que você não viu,
E enquanto você orava e chorava e se humilhava aqui às margens do rio Tigre, eu estava travando uma batalha para chegar até você, para entregar para você algumas revelações que eu quero dar a você, para que você saiba a respeito do futuro do seu povo e sobre o futuro do povo de Deus, o povo que viverá muito, muito tempo depois de você. É isso que nós encontramos como resposta, como mensagem daquele visitante a Daniel, do versículo 10 ao versículo 14. Depois disso, Daniel volta a se enfraquecer, e a partir do versículo 15, então, nós temos uma descrição de como Daniel foi capacitado para receber as visões. Se você ler aí o versículo, a partir do versículo 15, você vai encontrar o seguinte, no versículo 15: ao falar ele comigo estas palavras, dirigi o olhar para a terra e calei. E eis que uma como semelhança dos filhos dos homens, uma imagem como semelhança dos filhos dos homens, me tocou os lábios. Então passei a falar, e disse àquele que estava diante de mim: meu Senhor, por causa da visão, me sobrevieram dores, e não me ficou força alguma. Daniel não recebeu visão aqui, mas o que Daniel está dizendo é que ao longo destes anos, aqui na Babilônia e agora aqui na Pérsia, as visões que o Senhor me deu sempre vieram acompanhadas de grandes dores. É a ideia de que o vaso que nós somos, um vasinho de barro, ele não consegue suportar a grandiosidade das coisas de Deus. E então Daniel está dizendo: eu sou pequeno demais para receber essas informações. Cada vez que eu recebo uma visão do Senhor, eu não aguento, eu fico doente, eu sofro, e eu fico extremamente machucado com tudo isso. E então, vejam só, versículo 17: como pois pode o servo do meu Senhor falar com o meu Senhor? Porque quanto a mim, não me resta já força alguma, nem fôlego ficou em mim. Está dizendo: Senhor, como eu posso ter essa conversa? Como que o Senhor pode me revelar coisas a respeito do futuro? Eu não tenho mais força. Como pode um servo falar com o seu Senhor? Cada vez que eu falo com o Senhor fala comigo, eu fico mais fraco. E aí no versículo 18, então o texto diz: ele me tocou, tornou a tocar, aquele semelhante, o anjo, voltou a tocar, e disse: não temas, homem muito amado, paz seja contigo, sê forte, sê forte. Ao falar ele comigo, fiquei fortalecido e tive fala, e disse: fala, meu Senhor, pois me fortaleceste. Como é que Deus capacitou Daniel para receber aquela visão? Deus disse para Daniel novamente: olha, você é muito amado. Ou seja, conscientizou Daniel do amor que Deus tinha por ele. Mas não só isso, não apenas disse que ele era muito amado, diz: paz seja contigo. Ele está dizendo assim: olha, eu estou em paz com você e você está em paz comigo. Nosso relacionamento vai bem. É isso que Deus diz para Daniel. Você não precisa ficar aterrorizado com a minha presença, não precisa sentir medo de mim. Não tenha temor de mim. Porque existe paz entre nós. E aí disse: ser forte, ser forte. Então, ouvir da boca do próprio Senhor ser forte é muito mais do que receber uma injeção de muitas vitaminas. É muito mais do que um polivitamínico. Ouvir da boca do Senhor ser forte é extraordinário, porque foi a boca desse Senhor que disse: haja luz. Foi a boca desse Senhor que disse: haja porção seca. Foi a boca desse Senhor que disse: hajam seres para povoar o mar, para povoar a terra e para povoar os céus. Foi a boca desse Senhor que diz que haja dia e haja noite. Foi a boca desse Senhor que diz: hajam astros para governar o dia. E esta mesma boca que diz: ser forte. O que vocês acham que acontece depois que Deus diz para um homem ser forte? Ele se levanta e fica forte, porque é Deus que faz isso. E imediatamente o texto diz que Daniel se fortaleceu e disse: fala, meu Senhor, porque o Senhor me fortaleceu. Ou seja, embora os tons de voz não estão aqui para nós lermos, mas é implícito ou explícito no texto, que este Daniel que responde o final do versículo 19, já agora é um homem forte, apesar dos seus 80 e poucos anos. Agora ele é um homem forte. E então o versículo 20 diz: e ele disse: sabes pois que eu vim a ti? Eu tornarei a pelejar contra o príncipe dos persas, e saindo eu, eis que virá o príncipe da Grécia.
mas eu te declararei o que está expresso na escritura da verdade. A ninguém há que esteja ao meu lado contra aqueles, a não ser Miguel, vosso príncipe. Bom, Miguel é chamado de príncipe também. Por quê? Porque estão falando da mesma categoria de seres. São anjos. A diferença é que o príncipe da Pérsia e depois o príncipe da Grécia é sempre a referência ao quê? A ação maléfica daqueles que se rebelaram contra Deus, dos anjos caídos. E Miguel é um príncipe que não caiu, mas ele está ao lado do Senhor, travando estas batalhas. Muito bem. O que é importante para a gente considerar? Jesus disse para Daniel: Daniel, eu vou deixar você e a coisa não vai melhorar da noite para o dia. Porque depois deste rei que está aí, vem um outro. Vem um rei grego. E quem influencia o coração desse rei grego é também o príncipe da Grécia. Ou seja, é o príncipe das potestades do ar, que opera nos filhos da desobediência. É o príncipe deste século. Eu vou travar uma batalha. Essa batalha vai demorar um pouco. Mas as coisas que eu quero revelar a você, estas coisas são a expressão da escritura da verdade. São fatos que ainda não aconteceram, mas vão acontecer e vão se cumprir. O que eu vou declarar a você é a verdade dos séculos que virão após você. Eu vou contar a história antes que a história aconteça para você, Daniel. É isso que Deus deu como resposta para aquele homem que passou a vida inteira orando e buscando a Deus. Esta é a recompensa que Deus deu a este homem por sua firmeza. Esta é a vitória de Daniel, receber da parte de Deus a revelação a respeito de coisas que aconteceriam depois dos seus dias e até o fim, porque as revelações de Daniel que nós vamos ler no capítulo 11, no capítulo 12, parte delas se cumpriu no período interbíblico, parte delas se cumpriu no período apostólico, parte delas tem se cumprido ao longo da história, e algumas delas ainda não se cumpriram. Portanto, Deus mostrou para Daniel a história até o fim. Essa foi a recompensa da ousadia que ele teve pela fé. Esta foi a recompensa de uma vida de oração, de uma vida de jejum, de uma vida de busca intensa ao Senhor. O que nós podemos aprender? Eu fiz apenas um relato de todo o contexto aqui do capítulo 10, para nos prepararmos para o capítulo 11 e 12, mas existem lições aqui que nós podemos extrair daquilo que nós observamos nesse capítulo, na estruturação até aqui. Quais são essas lições? Eu quero citar apenas 13 antes de encerrar agora, 3 apenas antes de encerrar agora pela manhã com vocês. Primeiro, quem são os verdadeiros inimigos do trabalho de Deus? Não são os homens, irmãos. Não são os homens. Os inimigos do trabalho de Deus, os inimigos do amadurecimento que Deus quer promover na vida de cada um de nós, os inimigos do avanço do reino de Deus através de nós como igreja, os inimigos da comunhão da igreja, da unidade da igreja, quem são eles? Não são pessoas, não são coisas, não são circunstâncias desta vida. Os grandes inimigos do nosso trabalho são os verdadeiros inimigos de Deus. São os principados e as potestades que operam nas regiões celestiais. Por isso que crente sem oração não faz nada. O apóstolo Paulo, lá no capítulo 6 de Efésios, e se você quiser abrir o capítulo 6 de Efésios, você pode abrir, mas de qualquer forma eu quero citar o que está nesses capítulos, e especialmente alguns versículos para você. No capítulo 6, versículo 12, Paulo diz: porque a nossa luta não é contra carne ou sangue, e sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Bom, e se a nossa luta então é contra coisas espirituais, como é que eu vou travar essa batalha então? Essa batalha só pode ser travada com a armadura, que é a armadura do cristão, do filho de Deus, é a armadura da fé, é a armadura que vem do Senhor. O mesmo capítulo 6, do versículo 18 a 19, diz: com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos, e também por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o ministério do Evangelho. O versículo 13 antes diz: tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, depois de ter desvencido tudo, permanecer inabaláveis.
Não tem resistência neste mundo em trevas, por parte de um cristão, se não for através da oração. Adivinha qual é a maior de todas as negligências nossas como cristãos? Oração. E a gente pode até estar levando a melhor contra pessoas. A gente pode estar prevalecendo contra pessoas, mas perdendo. Ainda assim perdendo. Porque a nossa luta não é contra a carne ou sangue. Não adianta nós nos aprimorarmos em teologia e em doutrina ao máximo, se nós não nos aprimorarmos na escola dos joelhos. Nós não vamos vencer nenhuma batalha. Daniel nos ensinou isso. A nossa batalha não é contra a carne ou sangue. A nossa batalha, ela é contra os principados e potestades que operam nesse mundo. Uma segunda lição desse texto para nós é exatamente, eu já acabei citando, qual é a única arma eficaz nessa batalha. E a única arma eficaz nessa batalha é essa armadura de Deus, da qual o apóstolo Paulo fala lá em Efésios capítulo 6, e da qual hoje nós citamos e temos visto ao longo dessas semanas que Daniel se aplicava muito, especialmente na oração. E terceiro, o que uma pessoa de oração pode esperar? Bom, vou citar apenas os exemplos de Daniel. Daniel, capítulo 10 só, 86 anos, fraco, humilhado, solitário e com muitas dificuldades, inclusive físicas. O que Deus proporcionou através da oração para Daniel? Bom, aos 86 anos ele viu muita coisa ao longo desses 86 anos, mas com 86 anos ele viu o Filho de Deus. Esta visão com certeza compensou todas as coisas ruins que ele viu ao longo de toda a sua vida. Fraco e tremendo, ele ouviu da boca do Filho de Deus: você é um homem muito amado. Imagina a alegria que invadiu o coração de Daniel nessa hora. Você é um homem muito amado. Humilhado, caído ao chão, boca no pó, ele foi tocado pelo Filho de Deus, e depois tocado por anjos. Daniel com certeza foi tocado ao longo da sua vida por muita gente. Foi tocado pelos soldados que o levaram adolescente para a Babilônia. Foi tocado pelos soldados que muitas vezes o conduziram de um lado para cá, de um lado para lá, para tentar roubar dele a identidade sua. Foi tocado no seu coração e na sua alma por muita gente que lhe fez mal, como os sátrapas lá no capítulo 4. Só não foi tocado pelo leão na cova dos leões, mas foi tocado por muita gente má. Mas no fim da sua vida ele foi tocado pelo Senhor. Solitário e com muitas dificuldades, vendo o seu povo rejeitar a oportunidade de voltar para a sua terra, e depois de ver, e essa com certeza talvez foi a coisa mais decepcionante que ele viu, mas no meio da sua solidão e da sua dificuldade, o Senhor lhe mostrou o futuro. Ele viu o futuro. O que um homem de oração e uma mulher de oração podem esperar de Deus? Podem esperar coisas extraordinárias. Podem extraordinar a doçura de contemplar as manifestações do amor de Deus sobre sua vida, o fortalecimento do Senhor, as declarações amorosas do Senhor como esta: você é um filho, um homem muito amado. O que um homem e uma mulher de oração podem esperar? Podem esperar respostas, porque Deus nunca deixou nenhum filho dele sem respostas. Então nesta manhã, mais uma vez, eu quero encerrar mais um capítulo de Daniel, falando que Daniel ousou ser firme, porque ele confiava em Deus, porque ele orava e falava com Deus. Nós podemos experimentar firmeza nos nossos dias, mas isso depende de uma vida sincera de oração e de busca pelo Senhor.